sentindo a energia de cada um que está presente aqui, encarnados e desencarnados, onde cada um de nós está em busca de algo, em busca de uma melhora, em busca de um conselho, em busca de um afago aos nossos corações. Gostamos de sair desta casa hoje melhores do que chegamos, através daquilo que será exposto aqui, minha vontade. E já que vamos falar de ingratidão, falaremos também sobre a gratidão, que somos gratos pelas oportunidades, gratos por estarmos aqui. E hoje o tema gratidão, ele é usado em diversas questões do nosso cotidiano, ao qual muitos de nós pronuncia-se ser grato, sem muitas vezes nem entender o que é realmente ser grato a algo. Podemos ver facilmente nas redes sociais pessoas que postam ostentações, postam questões íntimas e escrevem lá um texto gratiluz, gratidão. Você vê muito isso. Mas o que é se sentir dessa forma? Sentir-se grato é sentir-se que alguém, em um determinado momento, estendeu as mãos a nós e nós muitas vezes nem esperávamos por essa mão que se estendeu. E sentimos gratos por isso. Tanto que em nosso íntimo pensamos, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ajudar, vou fazer por aquele que me ajudou. E quando nós falamos de ingratidão, a ingratidão ela tem os dois lados. Ela tem aquele que sente a ingratidão de alguém que foi ingrato, e aquele que causa esse sentimento de gratidão, aquele que trata exclusivamente de algo chamado penas e gozos terrestres. Esse é o título do livro 4. E quando falamos penas e gozos, é os nossos sofrimentos e os nossos prazeres terrestres. E quando falamos de decepção e ingratidão, e tem uma terceira parte que também faz parte deste texto, que se chama afeições destruídas, precisamos entender o que é, primeiramente, a transferência de expectativa para com o outro. Muitos de nós dizem a seguinte frase: quando eu ter um companheiro ou quando eu conseguir algo, eu vou ser feliz. E muitas vezes atribuímos a nossa felicidade ao outro. Quando estamos passando por questões íntimas e que culpamos os outros por conta da nossa infelicidade, nós estamos novamente transferindo a expectativa para o outro. Sendo que ser feliz nada mais é que uma decisão íntima de cada um de nós. E para entendermos isso, precisamos olhar as questões não com os olhos materiais, com os olhos espirituais, porque se olharmos somente com os olhos materiais, nossas questões íntimas somente com os olhos materiais, é difícil compreender certas coisas. Quando colocamos expectativa em algo, em alguém, somos nós que colocamos. Uma das coisas que nos faz nos cegar e nos colocar muita expectativa em algo são as paixões. Quando estamos apaixonados por alguém ou por algo, nós não conseguimos enxergar aquilo da forma que ele é. E colocamos uma expectativa no lugar onde não existe. Colocamos o outro, às vezes, num pedestal ao qual ele não pertence. Para entendermos isso melhor, precisamos, de uma vez, compreender que estamos inseridos em um mundo de provas e expiações. Não existe espíritos de luz encarnados neste momento entre nós. Nós colocamos alguns critérios de pessoas que agem da forma correta como extraordinários. Se nós pegarmos, por exemplo, o espírito de Chico Xavier, de Irmão Dulce, de Divaldo Pereira e de tantos outros, olharemos para esse espírito como espíritos iluminados. Sendo que, no entanto, se colocarmos esses mesmos espíritos em um mundo superior ao que nós estamos aqui, eles serão, nesses mundos, espíritos medianos.
Porque a nossa condição hoje é de sermos espíritos em prova e expiação. Logo, não somos espíritos perfeitos, encarnados ou desencarnados aqui hoje. Estamos aqui para melhorarmos, para progredirmos. Isso só acontece quando realmente entramos em contato uns com os outros para aprendermos o que precisa ser aprendido. E lidar com as questões que afligem o nosso coração, como a decepção, por exemplo, faz parte desse aprendizado. Então, a pergunta que Kardec faz nos Espíritos: o homem de bem sente a ingratidão? Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata exatamente dizendo o que é um homem de bem. Lembre uma conversa íntima com meu pai há uns tempos atrás. Perguntei a ele se ele era um homem de bem. Ele disse que sim. Falei, bom, dentro desses critérios que irei ler para o senhor agora, me diga se o senhor se encaixa em todos eles. E comecei a ler justamente o capítulo do homem de bem. E lá tem tantos critérios que você, para ser um homem de bem, espiritualmente, evoluído, precisa ter, que na metade ele já me interrompeu. Falou, não, vamos parar. Realmente eu tenho muito para chegar nesse cara aí, nesse livro aí. Mas eu estou no caminho. E realmente todos nós estamos. Então a pergunta que Kardec faz assim: o homem de bem sente ingratidão? Sentir, sim. Claro. Se eu auxilio alguém e esse alguém me esbofeteia, eu vou sentir. Se eu ajudo um escorpião que está para se afogar numa inundação e ele me pica, eu vou sentir a dor. É natural. Talvez seja da natureza dele me picar por ele ser escorpião, sim. Mas a minha natureza é fazer o que precisa ser feito. É auxiliá-lo da melhor forma. E é isso que diferencia o homem de bem. Porque o homem de bem vai entender que o mal que o outro infligiu é um mal moral dele, não meu. Uma pessoa, um tempo atrás, disse a seguinte frase: foi casada há 20 anos e fui pago com ingratidão. E hoje eu sofro por isso. E estava num momento em que estava dando muita ênfase ao sofrimento, mas esqueceu-se dos 20 anos que se passaram. Porque todos nós podemos errar. E quando falamos em decepções, automaticamente vem a questão do perdão. Porque se a gente se decepciona com alguém, como perdoar alguém que nos causou decepção, que sentimos essa decepção? Outro critério também que nós dificilmente conseguimos entender é essa questão do perdão. Porque perdoar o outro não é esquecer aquilo que o outro fez a nós. Perdoar o outro é entender que tudo aquilo que aconteceu nos serviu de lição de alguma forma. E não devemos nutrir sentimentos ruins de vingança, principalmente, que é o que mais desperta em nós nesses momentos, em relação ao outro. É levantar a cabeça e seguir em frente. Perdoar não quer dizer você ter a mesma confiança que você tinha para o outro. Porque confiança você conquista. E raramente você consegue colar os capinhos da confiança novamente. Eu digo raramente que tem pessoas que conseguem. Que já estão no patamar de compreensão. De que as coisas ruins nos servem como lição. E que todos nós somos passíveis de erro. E que todos nós podemos mudar quando queremos. Essa compreensão é muito difícil. Nós achamos que o outro sempre está. Então o homem de bem, ele sente gratidão sim, mas ele não leva para consigo o sentimento ruim sobre aquilo que ele sentiu naquele momento. Muito pelo contrário. Ele entende que aquilo é uma lição. E aí vem diversos pensamentos em nossa cabeça. Ah, não, um dia ele vai pagar por aquilo que ele está fazendo. Existem espíritas, por exemplo, que têm essa premissa, né? O outro errou. Não, um dia lá, quando ele desencarnar, eu vou estar desencarnado, vou estar lá no nosso lar e vou lá resgatar ele. E vou olhar nos olhos dele e vou dizer: eu te disse. Com uma prepotência e se colocando no lugar como se não errasse. Sendo que não ser estipado. Orgulho
e vaidade, que são os pais do egoísmo. No entanto, todos nós podemos sentir, mas o que mais importa é o que nós faremos com esse sentimento. O sentimento de ingratidão, ele traz muitas vezes a revolta para aquele que recebe. E voltemos novamente às questões de colocarmos certas pessoas ou certas questões em lugares a qual eles não pertencem. Só que o mundo ao qual eu habito. E muitos acreditam, e mesmo possuindo conhecimento, muitos acreditam que o mundo de regeneração vai ser um mundo 1000 vezes melhor que esse mundo que nós estamos. Que será um mundo ao qual não existirá o mal. E não é bem assim. Os Espíritos nos dizem que primitivo na nossa cabeça leva à época dos homens das cavernas. É mais ou menos isso. Do mundo primitivo para o mundo de pós-expiações, é como se virasse chave devagar, porque entre um e outro existiam diversos graus de aprendizado. E esse mundo de provas e expiações, para passar para o mundo de regeneração, o mundo, o orbe, ele vai se transformar nisso? Não. O que vai mudar são os habitantes que aqui estão. O mundo só melhora quando os habitantes que estão nele melhoram, são melhores. É tanto que na lei natural de evolução, ao qual se você não se adapta, você está neste mundo encarnando as 50 encarnações. Os espíritos que aqui estão evoluindo e vocês já estavam em certo grau de evolução e eles foram convidados para vir no mundo inferior ao qual eles estavam. Neste mundo ao qual nós estamos. Por isso que se destacam tanto nos dias de hoje. Mas para nós precisamos entendermos melhor essa lição, precisamos saber que a ingratidão, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Todos nós, em determinado pensar nisso, que às vezes a pessoa, ela está tão no estado natural do momento dela, que ela nem sente que está machucando o outro. Por conta do seu grau de desenvolvimento. O seu grau de desenvolvimento moral. O que torna quanto eu sou? Porque todos nós somos. Todos nós podemos cometer erros. E algo ao qual nós não damos conta é que quando alguém erra, em sua grande parte, ele erra porque ele queria ser canto. Esse capítulo ele trata de penas e gozo terrestres, porque tudo que nós fazemos aqui, nós sentimos. Nós fazemos alguém sentir. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, se nós, mesmo espíritos com certo entendimento, às vezes acreditamos que o mundo tem sobre si e sobre tudo o que acontece à sua volta. O homem de bem, por exemplo, ele entende que o mal que o cerca é natural. Natural, pois está na natureza de cada ser naquele momento ao qual a criatura se encontra. Que não existe sofrimento eterno, que não existe condição eterna, que todos nós podemos melhorar quando quisermos, mas cada um no seu momento. Então você trazer para si esse sentimento de ingratidão, esquecer o que aconteceu. Perdoar é não nutrir nenhum sentimento ruim daquilo que aconteceu. É entender o que aconteceu, não serve de lição. Mas é o que nós fazemos na maioria das vezes? Não é. Nós muitas vezes queremos vingança. Alguém irá lhe causar o mal que você está me causando. E neste momento nós estamos sendo orgulhosos, vaidosos, porque estamos desejando o mal a alguém. E compreender esse sentimento de ingratidão, se colocando no lugar do outro. É uma lição simples, que ainda demanda muito entendimento e compreensão de cada um de nós. O diploma, está aqui o diploma que você tem me ajudado. Se fizermos isso, nós não fizemos o amor, não fizemos a caridade. Nós simplesmente barganhamos. Nós fazemos o que muitas pessoas fazem, diversas das religiões de hoje. Barganham com Deus. Vou fazer o bem para ele receber o bem.
fez algo para alguém e viu nos olhos dessa outra pessoa uma felicidade imensa pelo bem feito? Ao qual muitas vezes aquele que nós auxiliamos nos paga com um olhar de gratidão. E quantos de nós aqui presentes já fez algo para alguém com tanto amor, tanto carinho, e o outro recebe aquele benefício ao qual nós nos dedicamos como se fosse um nada, como se fosse algo normal? Pergunto, se fizemos o bem, foi porque alguém nos obrigou ou porque nós quisemos fazer por ser o certo? Para entendermos que nenhum de nós aqui é privilegiado por Deus mais uns do que os outros. No entanto, somos todos privilegiados porque estamos todos juntos e todos nós somos regidos pelas mesmas leis naturais. Ninguém é mais ou menos porque se acha que Deus o colocou naquele lugar, não. Todos nós estamos aonde precisamos. E todos nós só vamos ser felizes quando assim decidimos sua felicidade depender de alguém. Sinto muito lhe dizer, você é infeliz. Porque uma hora ou outra você irá se decepcionar. Por conta da expectativa que você coloca no outro. Então quer dizer que eu tenho que viver uma vida de desconfiança agora. Não vou confiar mais em ninguém. Não é isso não. É entender que o outro pode ser ingratidão de algo que fez, de alguém que fez algo contra você. Olhe com os olhos de espírito e pense. Essa não é a primeira encarnação desse alecrim dourado que está aqui. Eu já tenho outras encarnações passadas. E muitas vezes aquilo que eu estou sentindo hoje são efeitos de males que eu fiz anteriormente. No entanto, a mim não cabe julgar ou buscar as respostas do que é e do que não é. A mim cabe compreender aquilo que eu preciso aprender. Hoje estou encarnado neste corpo, mas já tive tantos outros, já tive tantas outras pessoas que entraram em minha vida e me ensinaram tanta coisa. E tantas outras ainda virão, nessa e em outras encarnações. E pessoas como eu digo, são todas. São irmãos, pais, filhos, cônjuges, que sejam. São pessoas que passarão em nossas encarnações para nos ensinarmos, para aprendermos. E aí vem a questão de nós olharmos todas as questões íntimas com os olhos de espírito. Porque se olharmos com os olhos materiais, não teremos compreensão. Mas precisamos olhar com espíritos imortais que somos. De que tudo passa. De que tudo tem o seu momento para aprender e para crescer. Que qualquer sofrimento que venha ao nosso encontro não é que se torna sofrimento quando damos esse poder a ele, mas que são questões íntimas a qual cabe cada um de nós levantar a cabeça e seguir em frente. Convido a todos, para quem puder participar de algum grupo de estudo principalmente desse trecho do quarto livro do Livro dos Espíritos, que trata justamente das penas e gozos terrestres, das muitas questões que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Se o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um manual de conduta moral, o Livro dos Espíritos, ele é um manual ditoso do que se deve ou não deve realmente fazer. Que possamos ir em busca desse conhecimento, porque só tem a nos engrandecer. E essa foi a nossa exposição de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.